Olá, pessoal do sétimo ano. Como eu havia prometido, né? Aqui está a correção das questões da página 60 até a página 63, certo? Então, aqui na questão 6 nós temos assim: em um teste de 16 questões, cada acerto adiciona 5 pontos e cada erro subtrai 1 ponto. Se o estudante respondeu a todas as questões e obteve um total de 38 pontos, quantas questões ele errou? Assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos as alternativas. Então, para responder essa questão, nós precisamos montar aqui um sistema de duas equações, onde uma será a quantidade de acertos, certo? Mais a quantidade de questões erradas, vai ter que dar um total de 16 questões, certo? Aqui o X representa as questões que ele acertou e aqui o Y, o total de erros, certo? Então, se a gente somar o total de questões certas com as questões erradas, tem que totalizar 16 questões. E aqui também diz na questão que cada acerto adiciona 5 pontos. Então, a gente faz o quê? 5 vezes x. E cada erro subtrai 1 ponto. Então, a gente pega menos 1 vezes y. X representa os acertos e y os erros. Certo? Então, ó, se o estudante respondeu todas as questões e obteve um total de 38 pontos, então aqui no total tem que dar 38. Quantas questões ele errou? Então, a gente precisa encontrar o valor de y, né? Para indicar quantas questões ele errou. Então, para resolver esse sistema aqui de equações, ó, preciso encontrar aqui em cima. Aliás, a gente pode fazer pelo método de adição, da adição, certo? Nesse método, a gente vai somar as duas equações, a de cima e a de baixo. Então, a gente ficará assim, ó. X mais y é igual a 16. E 5x menos y é igual a 38. Então, somando a equação de cima com a de baixo, ó, mais y com menos y vai dar 0. E aqui nós ficamos com x mais 5x, que vai dar 6x. E 16 mais 38 vai dar 54. Logo, o valor de x será 54 dividido por 6. Então, x será 9. Então, esse estudante acertou 9. Se são 16 questões, quantas ele errou? É só fazer 16 menos 9, que vai ser igual a 7. Então, a alternativa certa aqui é a letra D, 7. Na questão 7, nós temos assim: em uma rodovia, Hugo percebeu que o marcador de combustível do carro indicava 1/4 da capacidade total do tanque. Por precaução, ele parou em um posto de combustível e colocou 25 litros de etanol. Depois disso, o tanque ficou com 3/4 da quantidade de combustível necessária para enchê-lo. Quantos litros de combustível cabem no tanque do carro de Hugo? Então, a gente imagina assim, ó, o medidor que indica a quantidade de combustível do carro. Então, ele viu que estava marcando 1/4, ou seja, havia 1/4 de combustível. Então, ele parou para abastecer e colocou 25 litros e depois ele viu, né, que estava marcando agora 3/4 da capacidade da quantidade de combustível necessária para encher, certo? Então, ficou, ó, 3/4 da quantidade, certo? 3 de um total de 4.
ele colocou essa quantidade aqui, ó, daqui para cá, que são 25 litros. Isso aqui era o que já tinha no carro. Ele acrescentou 25 litros e ele viu que agora o carro estava com 3/4 da quantidade de combustível. Quantos litros de combustível cabem então no tanque desse carro? Então aqui, se duas partezinhas dessa correspondem a 25 litros, essa partezinha aqui mais essa também vai dar 25. Logo, 25 mais 25 vai ser igual a 50 litros. Então, o tanque desse carro tem uma capacidade de 50 litros. Na questão 8. A professora de matemática vai distribuir folhas quadradas para os alunos fazerem dobraduras. Ela estimou 10 folhas para cada aluno. Como faltaram 5 alunos, posso distribuir 12 folhas para cada um. Então, ó, ela iria distribuir 10 folhas para cada aluno, se todos tivessem vindo. Mas o que aconteceu? Faltaram 5 alunos. Então, com a quantidade que ela tinha de folhas, ela viu que dava para distribuir 12 folhas para cada um. Os alunos fizeram uma dobradura em cada folha recebida. Quantas dobraduras foram feitas nessa aula? Então, aqui dá para a gente montar uma equação, que é a seguinte: 10 folhas vezes a quantidade de alunos que nós não sabemos, uma quantidade X, é igual a 12, porque ela disse agora que pode distribuir 12 folhas para cada um. Mas são quantos alunos agora? Se faltaram 5, então será X menos 5. Então, agora a gente vai resolver essa equação aqui. 10x é igual a 12 multiplicando x menos 5. Aqui dá para a gente fazer a propriedade distributiva. Esse 12 vai multiplicar com o x e esse 12 vai multiplicar com o menos 5. 12 vezes x, 12x. E 12 vezes menos 5 dá menos 60. Logo aqui ficará assim: 10x menos 12x, né? Porque agora a gente vai juntar quem tem x. Quem tem x é 10x e 12x. Colocando o primeiro membro fica assim. E no segundo membro, o que não tem x é o menos 60. 10x menos 12x dá menos 2x, que vai ser igual a menos 60. Se esse menos 2 está multiplicando x, eu posso aplicar a operação inversa, né? No caso aqui da multiplicação é a divisão. Então, fica x é igual a menos 60 dividido para menos 2, menos com menos vai ficar mais, e 60 dividido por 2 é 30. Nós encontramos, então, a quantidade de alunos, certo? 30 alunos. No caso, faltaram 5. Então, quantos alunos estavam na sala? 25 alunos. Então, cada um fez 12 dobraduras. Então, 25 alunos fizeram 12 dobraduras. É só multiplicar. 25 vezes 12... que aí vocês vão encontrar 300 dobraduras. É a quantidade, certo? Que a questão está perguntando. Os alunos fizeram uma dobradura em cada folha. Quantas dobraduras foram feitas? 300 dobraduras. Na questão 9... nós temos assim, ó, em uma sala de aula, há 20 alunos matriculados. Então, aqui a professora, né, falou o seguinte:
o menino, aliás, o aluno falou: hoje faltaram 6 meninas, professora. Aí ela falou: então, hoje é na sala a mesma quantidade de meninos e de meninas. Dos 20 alunos, quantos são meninos e quantos são meninas? Então, ó, na sala há 20 alunos. Se 6 meninas faltaram, então, ó, 20 menos 6, ficou quantos alunos? 14 alunos. Aí a professora falou: então, hoje na sala tem a mesma quantidade de meninos e de meninas. Se são 14 alunos, então 14 alunos será o quê? 7 meninos e 7 meninas que foram para a aula, certo? Só que, o que foi que esse aluno falou? Ele falou que hoje faltaram 6 meninas. Então, aqui na quantidade de meninas, a gente tem que acrescentar as que faltaram. Mais 6 meninas. Logo, ficará quanto? 13 meninas. Então, as quantidades são 7 meninos e 13 meninas. Na questão 10, nós temos assim: em um campeonato de futebol, os 2 melhores jogadores são do mesmo time. Durante o campeonato, esses 2 jogadores marcaram 32 gols. Se um dos jogadores marcou 1/3 do número de gols marcados pelo outro, quantos gols marcou cada jogador? Então, vamos lá. A partir desse problema, nós podemos montar uma equação, ó. Um dos jogadores marcou 1/3 do número de gols marcados pelo outro. Eu não sei quanto foi que o outro marcou, eu só sei que um deles marcou 1/3 do número do outro, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte: 1/3 de x mais x. Então, x é a quantidade de gols de um jogador. E o outro jogador é 1/3 da quantidade x, da quantidade do outro jogador. Totalizando quantos gols? Ó? A questão disse que é 32 gols que os 2 jogadores marcaram. Então, a gente tem essa equação. 1/3 de x mais x é igual a 32. Para a gente somar aqui 1/3 mais 1, a gente tem que saber a regrinha, né, de somar frações. Quanto é 1/3 mais 1? Então, aqui nós temos que fazer o MMC, né? 1/3 mais 1. Então, o MMC de 3 e de 1, ó, dos denominadores, é o próprio 3. Então, ficará assim: 3 mais 3. Quantas vezes esse 3 ficou 3? Uma vez apenas. Então, esse número aqui de cima, 1 vezes 1 é 1. E esse 1 para chegar em 3 foi 3 vezes. 1 vezes 3 dá 3. Logo, nós temos o quê? 1 mais 3, 4, e esse 3 repete. Então, quando a gente somar esses dois aqui, ó, vai dar 4/3 de x. Será igual a 32. Esse 4/3 está multiplicando x. Se ele está multiplicando, eu posso isolar o x e passar o 4/3 dividindo. Então, ficará 32 dividido para 4/3. Mas esse 32 é uma fração, né? Eu posso transformar em 32 sobre 1. E aqui embaixo nós também temos uma fração. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma divisão de frações. A regra da divisão de frações é: repete a primeira vezes a inversa da segunda.
Então, se vocês fizerem aqui 32 vezes 3 vai dar 96 e 4 vezes 1, 4. Então, x é 96 dividido para 4, ou seja, x será 24 gols, certo? Então, o jogador que marcou x gols, ele marcou 24 gols. E o outro marcou quanto? Marcou 1/3 dessa quantidade, que é 24. Então, 1/3 de 24 é o mesmo que 24 vezes 1, 24 dividido por 3, que será 8 gols. Então, um jogador marcou 24 gols e o outro 8 gols. A questão número 11 diz assim: João e Pedro fizeram uma viagem de carro para conhecer Aracaju, no Nordeste. No primeiro dia da viagem, João dirigiu 1/3 do percurso. No segundo dia, Pedro dirigiu 1/5 do percurso. Para chegar ao destino, precisaram ainda de 2 dias em que percorreram 1.120 quilômetros. Quantos quilômetros foram percorridos em toda a viagem? Então, a gente não sabe o tamanho do percurso, certo? Então, nós vamos chamar, né, o tamanho desse percurso de x. E a gente sabe o quê? Que no primeiro dia, eles percorreram 1/3 desse percurso. Então, 1/3 de x. Mais, no segundo dia, foi 1/5 do percurso. Então, 1/5 de x. E para chegar ao destino, precisaram ainda de 2 dias em que percorreram 1.120. Então, mais 1.120. Então, ficamos com essa equação aqui para resolver. Quantos quilômetros foram percorridos? Então, a gente precisa achar o valor de x. Aqui, ó, para somar essas duas frações, a gente tem que fazer o MMC de 3 e de 5. 3 só divido por 3, 5 só divido por 5. Então, 5 vezes 3, 15. Aqui vai ficar 15. E aqui também vai ficar 15. Agora, quantas vezes o 3 dá 15? 5 vezes. Então, 1 vezes 5, 5. 5 para chegar em 15 foi 3 vezes. Então, 1 vezes 3, 3. Então, a gente transformou aqui, ó, essas duas frações para poder somar. Mais 1.120 é igual a x. Então, aqui, quando a gente somar 5 mais 3, vai ficar 8 sobre 15x, mais 1.120 é igual a x. Esse x aqui, ó, nós ainda temos que somar com esse aqui, com esse 8 quinzeavos. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar 8 quinzeavos de x. E esse menos x, esse x que está positivo, vem negativo, menos x. E esse aqui que tem 1.120 pode passar para o outro lado negativo, menos 1.120. Aqui, ó, esse x está sobre 1, né? Fazendo o MMC de 15 de 1 vai dar 15. Então, nas duas frações, nós temos que ficar com 15. Então, aqui, nós tínhamos 1, ficou 15. 1 vezes 15. Então, 1x vezes 15 vai dar menos 15x. Certo? Então, quando a gente faz o MMC, vai ficar assim, as duas frações. 8 menos 15 vai ficar menos 7x sobre 15 é igual a menos 1.120. Como os dois são negativos, a gente pode multiplicar por menos 1 para ficar positivo. 7x sobre 15
é igual a 1.120. Agora, a gente tem que pegar 1.120 e dividir por 7/15. Então, só o x ficará 1.120 dividido por 7/15. Aqui nós temos o quê? Uma divisão de frações. Então, isso é o mesmo que a primeira vezes o inverso dessa segunda fração aqui, que é 15/7. E aí, quando você multiplicar 1.120 vezes 15 e dividir por 7, você vai encontrar 2.400 quilômetros. Esse é o tamanho do percurso. Na questão 12, nós temos assim. Em uma gráfica de pequeno porte, 3 impressoras funcionam diariamente para atender às encomendas. O trabalho é dividido da seguinte maneira. A impressora 1, ela faz 1/3 das impressões. A impressora 2 faz 1/4 das impressões. E a impressora 3 faz 3.750 impressões. Quantas impressões são feitas diariamente nessa gráfica? Nós não sabemos o número de impressões, então nós vamos chamar o número de impressões de x. E a gente sabe o quê? Que quando a gente somar as impressões da primeira impressora, mais as impressões da segunda impressora, mais as impressões da terceira impressora, vai dar o total de impressões do dia, né? Então, a gente faz 1/3 de x mais 1/4 de x mais 3.750. Então, a gente tem que resolver agora essa equação. Deixa eu só dividir aqui para não se confundir. Então, aqui, ó, como são frações, peraí, eu vou colocar esse x antes da igualdade. Vai ficar assim, ó, 1/3 de x mais 1/4 de x. Aí, esse x que tá positivo vem negativo. E esse aqui que tá positivo, ó, que é o 3.750, vai passar para o outro lado negativo. Pronto. Agora aqui eu imagino 1 e eu tenho 3 frações, onde os denominadores são 3, 4 e 1. Quando a gente faz o MMC, vai dar 12. Então, as 3 frações vão ficar com 12 embaixo. 12, 12 e 12. 3 para chegar em 12 é 4 vezes. Então, 1 vezes 4, 4. Quantas vezes o 4 dá 12? É 3. Então, 1 vezes 3, 3. 1 para chegar em 12 é 12 vezes. Então, 12 vezes x, 12x. Ah, esqueci de colocar aqui x. E aqui também. Que é menos 3.750. Então, aqui nós temos 4x mais 3x dá 7x, menos 12x, vai ficar... Então, ficará menos 5x sobre 12. Que será igual a esse número aqui. Menos 3.750. Eu tô percebendo que aqui, ó, tem um número negativo aqui e outro aqui. O que é que eu posso fazer para ficar positivo? Multiplicamos por menos 1 dos dois lados. Então, vai ficar 5x sobre 12 é igual a 3.750. Se eu for isolar só o x, vai ficar x é igual a 3.750 dividido para 5 sobre 12.
Aí aqui nós temos o que? Divisão de frações. Será o mesmo que fazer 3.750 vezes 12 quintos. Invertendo essa fração aqui. Aí é só multiplicar 3.750 vezes 12 e dividir por 5. Que aí vocês vão encontrar x igual a 9.000 impressões. A questão 13 é para elaborar um problema, certo? Então não precisa fazer. Vamos para a questão 14. Em um campeonato havia provas de skate e de bicicross. Cada esportista levava apenas um skate ou uma bicicleta, de acordo com a modalidade em que ia competir. Juntos, os skates e as bicicletas dos participantes tinham um total de 100 rodas. Sabendo que foram inscritos 35 participantes nesse campeonato, quantos esportistas participaram da prova de skate e quantos participaram da prova de bicicross? Então, aqui nós vamos ter que montar um sistema de duas equações. A primeira equação é definindo o total de rodas, ó, são 100 rodas. Um skate tem quantas rodas? Um skate tem 4, né? Então, a gente faz o seguinte. 4 vezes x, x será a quantidade de skates, mais cada bicicleta tem quantas rodas? 2. Então, será 2y. O y aqui representa a quantidade de bicicletas. E o x representa skate. No total, são quantas rodas? São 100 rodas. Então, essa é uma equação. A outra equação é a quantidade de participantes. Então, aqui terá uma quantidade de skates mais uma quantidade de bicicletas. Cada participante só pode levar ou um skate ou uma bicicleta. No total, foram 35 participantes. Então, agora é só resolver esse sistema de equações. Então, eu gosto de utilizar o método da adição para resolver esse sistema de equações. Então, como é o método da adição? Eu vou somar o de cima com o de baixo. Mas aqui, ó, eu preciso somar mais 2y com o oposto do mais 2, que é menos 2, para que esse y dê zero, certo? A soma dê zero e a gente fique só com x. Então, vamos multiplicar esse de baixo por menos 2. Repetimos a de cima. E agora a de baixo. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos 2 vezes y dá menos 2y. E menos 2 vezes 35 dá menos 70. Somando as duas, nós vamos ter 4x menos 2x, fica 2x. Mais 2y com menos 2y dá 0. E 100 menos 70 dá 30. Então, nós ficamos com 2x é igual a 30. Ou seja, 2 vezes o número dá 30. Que número é esse? X será 30 dividido para 2. X será 15. Então, 15 aqui é o número de skates. Certo? Ou seja, se são 15 skates, são 15 participantes, né, que vão levar skate. E quantos participantes vão levar bicicleta? Então, a bicicleta são, ó, 35 participantes, menos os que vão levar os skates. Ou seja, 20 participantes. Então, 15 participantes
vão levar skate e 20 participantes vão levar bicicleta. Certo? Então é isso. Na questão 15, nós temos o seguinte: o poço A contém 700 litros de água. O poço B contém 800 litros. Usando baldes iguais, Paulo tirou 100 baldes de água do poço A e Roberto tirou 120 baldes de água do poço B. Sabendo que os poços ficaram com a mesma quantidade de água, quantos litros de água comporta cada balde? Então, aqui nós vamos chamar poço A e poço B. A capacidade do poço A é de 700 litros e a capacidade do poço B é de 800 litros. Então, o problema diz o quê? Paulo tirou 100 baldes de água do poço A, então menos 100 baldes desse poço A. E Roberto tirou 120, então menos 120 baldes do poço B. E os dois ficaram com a mesma quantidade de água. Quantos litros de água comporta cada balde desse? Então, vamos montar a equação. Aqui no poço A, nós temos 700 litros menos 100 o quê? 100 baldes. Eu não sei a quantidade que cabe em um balde, então eu vou chamar essa quantidade de X. 100x é igual a 800 litros, que é a capacidade do poço B, menos 120 o quê? Baldes, mas eu não sei quanto cabe em um balde, então vou dizer 120x. Então agora é só resolver essa equação. Vamos juntar quem tem x para um lado e quem não tem x para o outro. Então vai ficar menos 100x e esse que tá aqui, ó, menos 120x, vem para cá positivo, mais 120x. Quem não tem x? O 800. Continua 800 porque está no segundo membro. E esse 700 que vai passar para o segundo membro vai ficar menos 700. Menos 100 mais 120 vai ficar 20x. E 800 menos 700 vai ficar 100. Se esse 20 está multiplicando o x, ó, nós temos 20 vezes um número que dá 100. Se eu quero isolar o x, vai ficar x é igual a 100 dividido, e esse 20 vai passar aqui, ó, dividindo. Ou seja, x é 100 dividido para 20, x é 5. Isso quer dizer que cada baldinho desse cabe 5 litros. Ok? E a última questão é a questão 16. Diz assim: uma torneira enche o reservatório em 3 minutos. Outra torneira enche outro reservatório igual ao primeiro em 15 minutos. Então, aqui nós temos a primeira torneira. Em 1 minuto, essa torneira enche 1/3 do reservatório. Tá mostrando aqui, ó, 1/3. E aqui, essa outra torneira, em 1 minuto, ela enche 1/15 do reservatório. Aqui, ó. 1/15. Apenas uma partezinha desce. Descubra em quanto tempo o reservatório estará cheio se as duas torneiras forem abertas no mesmo instante, ó. Então, vamos lá. Uma torneira, ela enche 1/3 em 1 minuto, né? Ó, ela enche 1/3 do reservatório. Enquanto a outra, ela enche 1/15. Então, a gente vai somar essas duas quantidades para saber o total em 1 minuto. 3 e 15, nós fazemos o MMC, vai ficar 15
e 15 aqui, ó. Quantas vezes o 3 dá 15? 5 vezes. 1 vezes 5, 5. 15 para chegar em 15, uma vez. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, 5 mais 1 dá 6 sobre 15. Ou seja, em 1 minuto, as duas torneiras enchem 6 15avos da capacidade do reservatório. Em 2 minutos, é só somar essa quantidade mais ela mesma. 6 sobre 15 mais 6 sobre 15. 6 mais 6 dá 12, de um total de 15. 12 15avos. Então, em 1 minuto é 6, vamos fazer o desenho. Nós temos aqui o reservatório repartido em 15 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, 15. Em 1 minuto, vai encher 6, ó. 6 partezinhas dessas. Então, vai encher tudo isso aqui, ó, em 1 minuto. Quando se passar mais 1 minuto, vai ficar aqui, ó, 12 15avos. Aqui, ó. Ou seja, a cada minuto que passar, tá aumentando 6 repartições aqui, ó. Então, para encher 3 é a metade de 6, né? Então, aqui vai ser a metade de 1 minuto. Então, vai ser 30 segundos. Então, será 1 minuto, mais 1 minuto, mais 30 segundos. Ou seja, 2 minutos e 30 segundos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. E bons estudos para vocês. Obrigada pela atenção.